Muito bom dia. Como já foi mencionado pelo Ricardo, nós vamos tratar de um assunto muito importante das nossas prioridades. A mensagem dessa manhã é resultado da leitura de uma devocional que eu fiz há dias atrás. Essa devocional tinha o título de A Luta do Homem com Deus e de Deus com o Homem. E eu fiquei extremamente impactado por essa leitura, porque revelou de novo para mim uma perigosa característica nossa, da nossa natureza, da natureza de todos nós, que acaba determinando a nossa maneira de viver, os nossos valores, as nossas escolhas e, por fim, os resultados que colhemos das nossas escolhas. O tema da minha pregação de hoje é a procura da felicidade a qualquer preço. A procura da felicidade a qualquer preço. E para ilustrar, eu quero trazer aqui a citação de um artigo que eu li também, muito interessante, na revista Super Interessante, que tem esse tema, a busca da felicidade. A autora diz assim: a busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. É ela que nos força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas. Vivemos uma época em que ser feliz é uma obrigação. São palavras assim que, ao lermos de primeira, nos parecem palavras certas e até inofensivas e até encorajadoras. Com muita frequência nós ouvimos expressões como eu tenho o direito de ser feliz, ou eu mereço ser feliz, e aí tomamos as nossas decisões baseados nessas premissas. E também estabelecemos as nossas prioridades de vida. Mas, meus queridos, essa procura pela felicidade a qualquer preço, que acaba priorizando os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos, acima de tudo e de todos, e invariavelmente deixa num nível inferior, uma prioridade inferior, ou até mesmo nega valores que estes sim são valores fundamentais da nossa vida. Precisamos tomar muito cuidado com essa procura insaciável pela felicidade, porque se for preciso, quem está com esta ênfase de vida, se for preciso, abre-se mão de princípios morais, aceita-se propinas ou oferece-se propinas, desfaz-se amizades com muita facilidade, rompem-se casamentos, abandona-se filhos desrespeitam os seus pais. Essa busca pela felicidade tem tornado, na verdade, as pessoas frias e calculistas. A filosofia que está por trás de quem procura a felicidade a qualquer preço é: os fins justificam os meios. E pior, quem adota esse estilo de vida acaba sofrendo a síndrome do apetite insaciável. Quanto mais se tem, mais se quer. Alguém disse que a felicidade é como uma cenoura pendurada numa vara, abarrada a um burro à frente dos seus olhos. Já viram essa ilustração? Está ali, ó.
Você dá um passo para alcançar a cenoura e ela foge um passo de você. Você dá mais um passo e ela foge mais um passo. E assim tem sido com quem busca a felicidade a qualquer preço. É uma coisa insaciável e que nunca se alcança realmente. Uma outra pessoa disse que a felicidade foi feita para evaporar-se. Psicólogos dizem que a felicidade está virando um peso, uma fonte terrível de ansiedade. As pessoas estão buscando tanto a felicidade que acabam ficando tão ansiosas que perdem a felicidade. Um escritor, um filósofo chamado Pascal Bruckner, ele escreveu um livro chamado A Euforia Perpétua, e ele diz que a depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a todo preço. Eu li o depoimento de um pianista chamado James Rhodes, e ele faz uma afirmação, no mínimo, desconcertante, baseado na sua própria experiência, que inclui uma tentativa de suicídio. Ele diz que a busca pela felicidade está nos tornando infelizes. A busca pela felicidade está nos tornando infelizes. Agora, eu quero deixar bem claro de antemão de que não há nada de errado com a felicidade em si. É bom ser feliz, mas nós precisamos entender o que realmente é a felicidade e quais os termos para alcançá-la. Tanto não há nada de mal com a felicidade, que Jesus, no seu primeiro sermão, lá logo no início do seu primeiro sermão, quando ele estava inaugurando o seu ministério, ele demonstrou que há, sim, uma felicidade legítima a ser almejada por todos nós. E ele deixa bem claro, quando ele repete essa mesma palavra, bem-aventurados, bem-aventurados, 9 vezes, ele está dizendo felizes, felizes, felizes. Ele espera que nós experimentemos uma felicidade, mas uma felicidade legítima. Mas eu primeiro preciso falar dessa outra felicidade, ilegítima. E eu pensei num personagem da Bíblia, que para mim é o melhor representante da humanidade, que está à procura dessa felicidade desvanecente, a felicidade a qualquer preço. E nós podemos aprender com ele lições muito importantes, para não cairmos no mesmo erro de buscarmos uma felicidade ilusória. Estou pensando em Jacó, um dos patriarcas da nação de Israel. A trajetória de Jacó, desde o seu nascimento até a sua maturidade, descreve esse tipo de pessoa, um homem disposto a tudo para ser feliz. Ou, se pudéssemos usar uma linguagem mais espiritualizada, alguém que está disposto a tudo para ser abençoado. Logo ao vir à luz com o seu irmão gêmeo, um gesto involuntário e inconsciente, porque ele era um recém-nascido, ele não estava pensando nisso naturalmente, né? Mas um gesto seu parece ser um presságio do tipo de homem que ele seria. Aquele bebezinho vem deslizando do útero da sua mãe, com a sua mão bem agarrada no calcanhar do seu irmão. E isso foi suficiente para que os seus pais decidissem que nome ele receberia: Jacó, Jacob, o que agarra o calcanhar. Esta é a figura por trás das palavras que nós conhecemos muito bem: o suplantador, o usurpador, aquele que tira proveito do outro. E foi isso que Jacó demonstrou ser, quando aproveitou-se da fraqueza ou até da negligência do seu irmão mais velho. E também quando mentiu ao seu já idoso pai, para conquistar as bênçãos
do filho mais velho. Ou então, quando revelou-se um verdadeiro gentleman, para deixar caidinha por ele a moça mais bonita da região onde ele estava, quando saiu de casa. Ou até mesmo, quando ele trabalhou duro e sem salário por 14 anos, para ter o direito de ser o marido daquela moça. Ou então, quando usou técnicas engenhosas para tirar vantagem do seu sogro e ter um rebanho maior do que o dele. Enfim, Jacó fez de tudo, coisas legítimas ou até coisas desonestas, para se dar bem na vida, para ser um homem feliz, para ser abençoado. Esse era o objetivo da sua vida, esse era o propósito maior da sua vida. Até lutar com Deus ele lutou. E foi justamente nessa luta que Jacó começou a aprender o que é que realmente torna uma pessoa feliz. Para mim, este é um momento crucial na jornada de Jacó em busca da felicidade. Ali, naquela luta com Deus, ele começaria a aprender o tipo de felicidade que ele deveria ambicionar. E eu gostaria de levá-lo então para a cena desta luta, que está registrada em Gênesis 32, 22 a 32. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Então prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Que Deus abençoe esta palavra na sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Nós encontramos aqui Jacó voltando para a sua terra natal depois de 20 anos de exílio, para encontrar-se com seu irmão Esaú. Ele se tornara um homem muito bem-sucedido, mas nada do que ele conquistou lhe trouxe a felicidade realmente. Pelo contrário, Jacó vem com um enorme peso interior de culpa e até de medo. A felicidade que ele perseguiu durante todos esses anos sempre lhe escorria pelos dedos. Mas eu quero dizer que justamente agora, neste momento, nessa luta, ele está prestes a começar a conquistar a felicidade, a verdadeira felicidade. Se nós formos ler com mais cuidado, nós teremos uma leitura muito interessante que eu gostaria de propor para os irmãos. As nossas traduções, invariavelmente, enfatizam
a persistência e a força de Jacó em lutar com Deus em busca da sua bênção. Não há nada de errado quanto a isso. Mas, estudando um pouquinho mais o texto original, eu percebi que ele dá margem a entender que o nome que este homem que lutou com Jacó, o nome que ele deu a Jacó, o nome Israel, revela alguma coisa muito importante para entender o que ele estava querendo comunicar. É para lembrá-lo que a vida abençoada, a qual ele perseguia, nunca seria alcançada pela sua própria inteligência, ou por sua esperteza, ou por sua malandragem, ou até mesmo lutando com Deus. Então eu quero pedir que você me acompanhe no meu raciocínio. Primeiro, tente observar que não é Jacó que toma a iniciativa nessa luta, Jacó está sozinho. O texto diz que ele, tendo ficado sozinho, veio um homem e passou a lutar com Jacó. A iniciativa da luta foi deste homem com Jacó. Este homem, na verdade, é identificado pelo próprio Jacó como sendo Deus. Ele fez essa afirmação: vi Deus face a face. Note também que Jacó não prevaleceu sobre Deus, mas sim o contrário. Deus prevaleceu sobre Jacó. Isso fica para mim muito evidente quando ele reconhece que a sua vida foi poupada. Eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada, porque Deus poderia tê-lo facilmente matado ali, com um só golpe, certamente. Mas não foi Jacó que nocauteou Deus, foi Deus quem levou Jacó à lona quando feriu o músculo da sua coxa, deixando-o manco. E por fim, vamos chegar no nome que ele recebeu, o significado do nome que Deus deu a Jacó: Israel, ou Israel, que significa literalmente Deus luta. Deus luta. Ao contrário do que a maioria das nossas traduções dá a entender, Israel não significa aquele que luta com Deus, mas Israel significa Deus luta. Se observarmos a construção do versículo 28, isso fica ainda mais claro, ficou pelo menos para mim. E eu vou tentar fazer, é uma pretensão da minha parte, eu não sou tradutor, nem um estudioso das línguas originais, mas eu vou arriscar, porque para mim isso é muito coerente, em fazer uma tradução livre, sem a preocupação de incluir as ligações gramaticais entre as palavras que nós usamos em português, mas que não existem na verdade no texto hebraico. A minha tradução preferível é essa, versículo 28, você pode acompanhar na sua Bíblia aí para comparar. Disse, seu nome era Jacó, usurpador. E aí vem o próximo nome, Israel, assim do nada. Disse, seu nome era Jacó. Israel, Deus luta. E aí vem outra expressão, Elohim Sará. Deus, Elohim é uma variação do nome de Deus, do nome El, Elohim Sará. Deus luta com homens e prevalece, porque realmente foi isso que aconteceu. Deus veio, lutou com Jacó e prevaleceu sobre ele. Seu nome era Jacó, o usurpador. Ele não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Deus luta, porque Deus luta com homens e prevalece. Percebe aqui? A bênção ou a felicidade a que Jacó tanto perseguiu, ele só alcançou quando ele foi ferido e derrotado por Deus. Deus prevalece sobre Jacó, forçando-o a deixar de ser um homem autossuficiente para ser dependente dele.
Ele deixa de ser o suplantador e o usurpador ao curvar-se, mais tarde ele faria isso, diante do seu irmão Esaú, e humildemente buscar o seu perdão. Jacó é abençoado por Deus quando recebe do seu irmão o perdão, e ambos reconciliam-se, abraçados e aos prantos. Ali Jacó começou a encontrar a verdadeira felicidade. É um engano pensar que encontramos a felicidade quando lutamos com Deus, quando tentamos derrotar a Deus, quando tentamos forçar Deus a fazer a nossa vontade. A nossa felicidade só acontece quando Deus prevalece, nos vence, destrona o nosso eu, domina o nosso ímpeto pecaminoso, controla os nossos vícios, dobra o nosso orgulho e nos leva a experimentar a sua vontade, a vontade dele sobre a nossa, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Nós só experimentamos a bênção de Deus quando finalmente nos apoiamos nele, como Jacó, que na sua velhice, plenamente feliz, abençoa os seus netos e figuradamente adora a Deus apoiado no seu bordão. Esse bordão é uma figura do próprio Deus, sobre quem ele agora está apoiado. Como bem disse o autor de Hebreus, no capítulo 11, 21, pela fé, à beira da morte, já velhinho, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Eu estou aqui nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, para dizer isso para você. Deus quer abençoá-lo, sem dúvida nenhuma. Deus quer que você seja uma pessoa feliz, sem dúvida nenhuma. Essa foi a mensagem que Deus tentou passar para Jacó, quando ele começou a fugir do seu irmão. Eu quero levar você agora lá para o início, quando, depois de ter enganado o seu irmão e o seu pai, ele foge, e ele está já no deserto, e a palavra de Deus diz: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Então teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e ao lado dele estava o próprio Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Jacó tinha que entender que o plano de Deus para a sua vida era ser uma bênção para os outros. E eu quero dizer para você hoje de manhã, que esse é o plano de Deus para a sua vida também. Ele quer fazer de você uma bênção para os outros, em primeiro lugar e acima de tudo. Porque quando nós deixamos de perseguir a bênção pessoal a todo custo, e nos dispomos a fazer o que Deus quer,
Deus então cumpre a parte dele no acordo, como ele falou para Jacó. Deus estará com você, meu querido irmão, minha querida irmã, Ele estará com você, Ele cuidará de você, aonde quer que você vá, Ele estará com você. Deus não o deixará enquanto não fizer o que prometeu a você. Jesus é o Deus conosco, que está sempre conosco. E é assim que nós somos abençoados, é assim que nós somos felizes. Jesus, fazendo alusão ao mesmo sonho de Jacó, ele confirma essa promessa lá em João 1,51. Então Jesus acrescentou: digo-lhes a verdade. Vejam a mesma figura do sonho de Jacó. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa escada é uma figura de Jesus, o Filho do Homem. E os anjos de Deus subindo, levando as nossas necessidades até Deus e voltando do trono da graça de Deus para suprir as nossas necessidades com a sua graça, com as suas bênçãos, e nos tornando pessoas felizes, sem dúvida nenhuma. Isso realmente acontecerá quando, e somente quando, ser abençoado deixar de ser o seu projeto de vida pessoal. Se você vive para ser abençoado, se você vive para ser feliz, esquece, isso não é para você. Mas quando isso deixar de ser o seu projeto pessoal, e quando Deus, finalmente, quando a glória de Deus, quando a vontade de Deus for a sua grande prioridade de vida, quando você colocar, como disse o Ricardo no início, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, então sim, os céus se abrirão e Deus enviará os seus anjos para cuidar de você, para suprir cada uma das suas necessidades. Mas se a sua felicidade pessoal é o seu grande objetivo, então eu quero alertá-lo. Prepare-se. Em algum momento da sua vida, Deus virá para lutar contra você. Deus virá para lutar contra você, como lutou com Jacó. E se você resistir, Ele vai feri-lo, como feriu a Jacó, para o seu próprio bem, mas Ele vai feri-lo. Mas eu quero que você saiba, acima de tudo, nesta manhã, que não é isso que Deus quer com você. Deus, em hipótese alguma, quer lutar contra você. Ele só faz isso quando nós somos tão teimosos, tão obcecados pela bênção pessoal, pela felicidade pessoal, que nós passamos por cima de tudo e de todos para alcançá-la. Então Deus não tem outra saída senão lutar contra nós, mas Ele não quer fazer isso. Na verdade, o que Deus quer é lutar por você. Ele quer lutar com você, contra tudo e contra todos. Na verdade, o que Deus quer é fazer o que Ele fez com Jacó, dar um novo nome para você, como deu a Jacó. Israel, Deus luta. Israel, Deus luta. Deus luta por você. E quando Deus luta por você, você finalmente encontra a felicidade que Ele tinha reservada para você. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo.
E eu espero que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra de uma forma que talvez eu não consiga fazer. Eu fiz um esforço tremendo para tentar trazer a palavra de Deus para você. Que você não se encontre lutando com Deus, contra Deus. Jacó só conseguiu finalmente experimentar essa felicidade que ele procurou a vida toda na sua velhice. Que pena, que desperdício de vida. Passou a vida toda passando por cima de tudo e de todos para encontrar a sua felicidade a qualquer preço. Não encontrou nada, até que finalmente, depois de anos, ele precisa lutar com Deus, ser ferido por Deus, para entender finalmente. Que você entenda isso de uma maneira fácil e simples, e que você se renda a Deus e a sua vontade. Essa é a minha oração para você. Vamos orar agora. Querido Deus, a tua palavra foi escrita, e os grandes heróis da fé, homens de carne e osso, exatamente assim como nós, deixaram as suas experiências registradas nas Sagradas Escrituras, para nós aprendermos com eles. E nós queremos aprender com Jacó hoje. Queremos aprender que nós podemos ter um novo nome, Israel. Deus luta por nós. Ó Pai, que essa seja a experiência de cada pessoa que está aqui neste lugar, e que nós olhemos para Ti e consideremos o Senhor o nosso bem mais precioso, como aquele que achou uma pérola, uma pedra preciosa num terreno, e ele fez de tudo para vender tudo que tinha, para ter a posse dessa bênção, que na verdade é o Senhor mesmo, o nosso Deus. E que nós, ó Pai, aprendamos a amar o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa razão. Que nós aprendamos, ó Pai, a nos curvar, a nos dobrar e aceitar a Tua vontade para a nossa vida e a realizarmos essa vontade. Ó Senhor, que nós tenhamos corações dóceis, que nós tenhamos, ó Pai, um coração pronto para amar e perdoar, e possamos ter muitas dessas experiências na nossa vida, como Jacó teve com Esaú, que depois de todos aqueles anos, finalmente ele foi se encontrar com seu irmão e o perdoou, porque essa é a Tua vontade, que nós nos amemos uns aos outros, que nós perdoemos uns aos outros, que esse seja o caminho da nossa felicidade, e não uma felicidade que só está pensando no conforto, na comodidade, na riqueza, nos bens, nos prazeres. Que não seja isso, Senhor, porque isso se esvai, se evapora, é uma cenoura na nossa frente que nós nunca conseguimos alcançar e nunca nos satisfaz. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir o caminho da verdadeira felicidade, que é colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Assim eu peço e oro em nome de Jesus. Amém.